Então, galera, hoje eu vou falar sobre os Vikings. Mas antes, eu devo dizer que esse script é do meu noivo. Porque apesar de eu estudar história, fazendo licenciatura de história, e ele também, eu não sei muito sobre os Vikings ainda. Mas ele sabe porque ele é fanático pelos Vikings. Então, eu tô botando a dedicatória, né, que o script foi ele quem construiu. Vamos lá. Os Vikings, como senso comum costuma ensinar, não era uma civilização. O termo viking era uma ocupação. Etimologicamente, significa de forma literal ir da baía ou ir da enseada. Ou seja, era uma ocupação que marinheiros tinham. Porém, nem todo nórdico era marinheiro, tá? Só para avisar. Tal ocupação se assimilava à de piratas. Porém, a diferença entre eles era o modo operante. Enquanto os piratas eram autônomos ou organizados em grupos e buscavam apenas objetos materiais, os vikings às vezes tinham até um rei, faziam expedições de explorações e entravam em guerra. Além disso, os vikings saqueavam, pilhavam e roubavam em cidades costeiras e cidades que tinham acesso a grandes lagos. Os vikings também pilhavam outros navios em alto mar, mas isso era menos comum. Geralmente, eles eram da região da Escandinávia, porém há relatos históricos de vikings Sami, que são o povo do extremo norte da Escandinávia e Finlândia, finlandeses, que não são escandinavos e falam uma língua completamente diferente dos dinamarqueses, suecos e noruegueses, e também de populações do Báltico. Porém, historicamente, em sua maioria, os vikings eram suecos, dinamarqueses e noruegueses, sendo os dinamarqueses os pioneiros da ocupação. Quando eles não estavam indo saquear ou guerrear ou explorar, geralmente eram trabalhadores rurais. Eles construíram uma rica cultura que se desenvolveu devido à atividade agrícola, o artesanato e um notável comércio marítimo. A vida dos vikings, voltada basicamente para os mares, também colaborou para que a pirataria se tornasse outra importante atividade econômica desses povos. Em várias invasões realizadas pela Europa continental, os vikings saquearam e conquistaram terras, especialmente na região das Ilhas Britânicas, que hoje abriga o Reino Unido e a Irlanda. O apogeu da civilização nórdica ocorreu entre os séculos 8 e 9. A invasão às Ilhas Britânicas ocorreu no final do século VIII, no ano de 865, uma coalizão dos reis vikings escandinavos, em sua maioria dinamarqueses, deu início a uma guerra que teve como resultado a conquista de grande parte das terras britânicas. Em razão disso, ocorreu a consolidação do Danelau, que significa leis danesas ou leis dinamarquesas, pois naquela região de domínio nórdico prevaleciam as leis danesas, apesar dos anglo-saxões oferecerem resistência, pois a terra pertencia a eles no passado. Os anglo-saxões, junto aos nórdicos que invadiram as Ilhas Britânicas, constituiriam posteriormente a Inglaterra e o povo inglês. Os nórdicos tinham um extenso território que incluía as regiões centro, norte e leste das ilhas. Nesse mesmo período, os nórdicos prosseguiram com a expansão por terras escocesas. A principal autoridade política entre os vikings era um rei. Em seguida vinham os jarls, lê-se jarls. Os jarls eram uma espécie de duque e os chefes tribais, que eram uma espécie de conde, porém tinham suas diferenças. Desfrutavam de grande prestígio e poder de comando entre a população nórdica. Reunidos, debatiam a elaboração de suas leis próprias e as punições a serem aplicadas contra os criminosos. Na área religiosa, aos vikings é atribuída a rica mitologia povoada por vários deuses, sempre adorado nos eventos coletivos. Várias histórias envolvem a luta entre os deuses nórdicos ou o embate entre as divindades e os gigantes. Odin, por exemplo, era adorado como o pai de todos os deuses.
Porém, isso não significava que ele era literalmente o pai de todos. Alegoricamente, essa é a melhor analogia que encontraram na época para explicar sua autoridade. Thor era a divindade mais popular, tinha poder sobre o clima e protegia o povo escandinavo. Porém, ao longo da Idade Média, diante do processo de cristianização da Europa, os nórdicos foram lentamente convertidos a essa religião. Por fim, a dissolução da cultura viking ocorreu entre os séculos 9 e 12. Diante de inúmeros conflitos contra os nobres da franquia e os anglo-saxões, acaba-se por estabelecer o fim dessa ocupação. Entretanto, ainda se encontra presente em algumas manifestações da cultura europeia. Bom, e o resumo de hoje foi isso. E se eu falei o nome errado, desconsiderem, porque eu não sei mesmo pronunciar nada do que envolve vikings. Enfim, foi isso.